Vamos lá então, nossa escola bíblica, dia 22 de outubro de 2018, ok? Vamos ler o nosso texto-chave. Nós estamos vendo o módulo Pastoreamento Inteligente. É uma aula acerca de aconselhamento pastoral, de como nós lidamos com as nossas dificuldades, as nossas mazelas de alma, as nossas feridas de alma, os princípios redentivos da palavra de Deus encontrados na cruz do Calvário. E estamos baseados hoje em 1 João 1:7, versículo 7 e versículo 9. Beleza? Todo mundo aí preparados? Apertados os cintos aí? Vamos lá então. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é claro, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda a injustiça. Amém? Então aqui nós estamos vendo o poder da confissão. Nós falamos aqui sobre os 6 princípios básicos para a cura interior. O primeiro deles, se nós estamos aconselhando as pessoas, ou então estamos investigando a nossa própria vida diante de Deus, primeira coisa, para termos uma cura interior eficaz, frutífera, verdadeira, nós precisamos da revelação de Deus através da sua palavra e da confrontação. Confrontação com o que, gente? Com a verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? A Bíblia, ok? Não é os achismos, não é o que eu acho, o que eu penso, como nós já falamos, é o que a palavra de Deus diz. Vocês podem observar, toda aula eu começo a partir do quê? A partir da Bíblia, senão a gente vai ficar falando um monte de coisa aqui sem ter base nenhuma. Nós aprendemos aqui, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Só tem purificação de pecado, cura de alma, quem confessa o pecado, quem traz a luz e mantém novamente comunhão com Deus e com os irmãos, com a igreja. A maioria desses princípios aqui tem a ver com esses 2 versículos que nós lemos. Primeiro, revelação e confrontação. Confrontação com o quê? O meu pecado com a palavra de Deus. O pecado daquele que está me ouvindo através do aconselhamento com a palavra de Deus. E a revelação do quê? Dos verdadeiros problemas das pessoas, da causa de maldição. Lembrando sempre que maldição é o quê? É o mal em ação, porque eu quebrei algum princípio da palavra de Deus. E a bênção, o que é? É decorrente da obediência aos princípios contidos na palavra de Deus. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu desobedeço, o mal entra em ação, até o momento em que eu conserto, corrijo, confesso, me arrependo e abandono aquela prática na minha vida. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então, revelação, confrontação, primeiro princípio. Segundo, confissão de culpa e da vergonha, daquela situação que está produzindo, uma série de comportamentos equivocados da minha vida. Enquanto eu não confessar a minha culpa, as minhas vergonhas, trazer à luz aquela situação, aquele fato não será resolvido. Fala comigo. Tudo que vem à luz está na cruz. Isso é tremenda essa frase. Tudo que vem à luz está na cruz. Então só vai ser perdoado e purificado se vier à luz. Frank Perez diz, os 3 campos de batalha do seu livro: tudo aquilo onde há trevas morais e espirituais, o príncipe das trevas tem acesso àquilo. Qualquer área da minha vida onde tem trevas morais e espirituais, o príncipe das trevas tem acesso. Pode de alguma maneira infiltrar e afetar a minha vida. Vou repetir: tudo que está na luz está na cruz. Vamos falar junto? Tudo que está na luz está na cruz.
Está aqui nos 2 versículos que nós lemos aqui, né? Então, confissão de culpa e vergonha. Terceiro, perdoar incondicionalmente injustiças e rejeições sofridas. Perdão, gente, é a chave da cura interior. Se tem uma área que você vai ter que lidar com as pessoas no aconselhamento pastoral, no aconselhamento bíblico, é o fator perdão. É a área mais profunda da alma. E geralmente perdão do quê? De ofensas e de injustiças que as pessoas sofreram ao longo da sua vida, que promoveram o quê? Um sentimento provavelmente de rejeição, de rebelião, uma série de anomalias na alma da pessoa. Ok? Perdoar incondicionalmente injustiças e rejeições sofridas. Quarto princípio que nós vamos ter que levar as pessoas: assumir a responsabilidade pelas escolhas erradas. Você se lembra daquele texto que a gente leu já sobre Deuteronômio 30, quando, ali Moisés fala isso, que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda dá a dica: escolhei, pois, a vida, a bênção, para que vivam vocês e os vossos filhos para todo sempre na presença do Senhor. Então, assim, todo dia nós estamos diante dessas 2 decisões: vida ou morte, bênção ou maldição. Nós precisamos escolher. Nós estamos no vale da decisão, e nós somos responsáveis pelas decisões morais que nós temos ao longo da nossa vida. Assumir a responsabilidade pelas escolhas erradas que foram feitas em funções desses traumas. Tem muita gente, que por causa de feridas de alma, trauma, se apega ao erro dos outros e diz que os seus erros são frutos dos erros dos outros. Você vai ter que levar a pessoa a perdoar os erros dos outros e fazer com que ela se responsabilizem dos erros e falhas da vida dela. Entenderam? Vocês entenderam, gente? Isso é muito importante. Por exemplo, uma criança que foi abusada na infância, ela é responsável do abuso? Claro que não. É o trauma que nós estamos falando, é a ferida de alma, é a injustiça que foi sofrida. Agora, se por causa daquele abuso ele começou a ter um monte de comportamento errado, já na fase da consciência, ali depois dos 12, 13 anos, um monte de comportamentos errados, sexualmente falando, ela é isento, aquele adolescente, aquele adulto, futuramente, ele é isento dos erros e das falhas? Ele pode se escorar no fato do abuso lá para trás? Claro que nós somos conselheiros, nós vamos compreender o porquê que aquele comportamento está acontecendo, mas nós temos que levar as pessoas a entender que a partir da fase da consciência, cada pessoa é responsável de modificar a sua história. Sim ou não, gente? É claro. A pessoa está errando, ela tem que ser responsabilizada daquilo e não ficar igual Adão culpando os outros. Ok? Precisa ser responsabilizada do fato e do erro. Vamos lá, então nós falamos também sobre reconciliar-se unilateralmente com essas pessoas que provocaram trauma, É necessária a reconciliação dos princípios mais tremendos: ir lá, consertar, restituir, pedir perdão, confessar, às vezes devolver aquilo que foi defraudado. E por último, nós aprendemos sobre a confissão intercessória dos pecados e injustiças com as quais as pessoas nos feriram, também questões familiares, oração pelos filhos. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, sobre a intercessão sacerdotal. Ok? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida com relação a isso? Só estamos dando uma relembrada aí em 5 minutinhos. Vamos lá, vamos continuar, página 38, lá, primeiro parágrafo lá em cima. A obediência produz um crédito de justiça em uma perspectiva pessoal. Se lembra daquele texto que nós falamos? Para que vivas tu em primeiro lugar. E um entesouramento de promessas em uma perspectiva geracional. Tu e a tua descendência. Vocês estão entendendo, gente? Quando eu obedeço, o primeiro crédito de justiça vem para mim, mas as promessas dessa justiça afetam não somente a mim, afetam meus filhos, meus netos, as gerações que virão através de nós. Amém?
Então a justiça dos pais repercute na vida dos filhos, gente? Sim ou não? É claro que sim. Abençoa os filhos, sim ou não? Pais justos abençoam os seus filhos? É claro que sim. Claro que sim, abençoa, tá? Então, as promessas afetam uma perspectiva geracional, a nossa descendência. A Bíblia menciona como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui está falando de pessoal, algo pessoal. Mas esse crédito de justiça redundou em um saldo de promessas que incluiu ele mesmo, mas toda a sua descendência. Gente, até nós somos abençoados pela justiça de Abraão, que a Bíblia diz em Gálatas que nós somos filhos de Abraão pela fé. Quantos filhos de Abraão nós temos aqui? Então glória a Deus, ele levanta as duas mãos e fala assim: glória a Deus. Coisa tremenda, né? Pela fé nós somos enxertados na oliveira de Deus, que é Israel, o povo de Deus, através da fé. A justiça de Abraão trouxe consequências maravilhosas, não só sobre a família de Abraão, mas a todos aqueles que creem, que recebem, né, através de Jesus Cristo, um descendente direto de Abraão, a bênção, a graça, a misericórdia e todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Amém? Todo mundo está entendendo aqui? O pecado produz um crédito de injustiça, ou seja, uma culpa de caráter pessoal, e também uma perspectiva espiritual de caráter coletivo, ou seja, uma consequência geracional ou uma influência herdada. Olha só, gente, todo mundo está entendendo aqui? Pais ímpios vão de alguma maneira afetar os seus filhos? Sim ou não? De quem é a responsabilidade dos pecados? Dos pais. Mas quem vai sofrer as consequências equivocadas dos pais? Os filhos. Sim ou não? E da mesma maneira os filhos com relação aos pais, porque os pais também sofrem com os erros dos filhos. Sim ou não, gente? É claro que sim. E como? Né? E como sofre? Porque você está ligado, você não é uma ilha isolada, gente, você está ligado afetivamente a pessoas, né? Às vezes até um irmão, um cunhado, alguém que lá longe está sofrendo. De alguma maneira aquela colheita coletiva vai afetar você. Você vai sofrer com aquela pessoa, é claro que você vai se levantar em intercessão. Quem é responsável daquele fato é aquela pessoa lá que está, né, que está sofrendo todas as consequências daquilo. Mas de alguma maneira aquilo afeta também, no mínimo emocionalmente, você que está ligado afetivamente àquela pessoa. Sim ou não, gente? Vocês estão entendendo? Então todo pecado ele produz um crédito de injustiça. Um crédito de injustiça. E esse crédito vai afetar pessoalmente, mas as consequências desse pecado também vão ser colhidas de maneira coletiva. Vou dar um exemplo prático que eu dou toda hora. Um pai que fez uma burrada financeira vai afetar os filhos e a mulher? Sim ou não, gente? Sim. E como vai? Não é só ele que vai sofrer, ele é responsável diante de Deus do erro lá da precipitação. Foi lá, pegou todo o dinheiro da família, gastou com jogos, né? No baralho, sei lá, na droga. Agora a mulher e os filhos também sofrem as consequências disso. Sofre, gente. Sim ou não? Sim. Quem é responsável? Ele que errou. Quem colheu? Todos aqueles que de alguma maneira estão ligados a ele, principalmente de maneira geracional. Então você que é papai, você que é mamãe, lembre-se, o seu erro não afeta só você. Você que é filho, mesma coisa. Seu erro, a sua falha moral, espiritual, afeta você e promove colheitas e consequências de maneira geracional. No mínimo, às vezes perseguições e influências espirituais terríveis, terríveis, tá? Eu citei aquele exemplo, não sei se vocês se lembram, daquela menina de 7 anos que se masturbava compulsivamente, 7 anos de idade, gente. É normal menina de 7 anos se masturbar compulsivamente sem nunca ter visto pornografia? É anormal. É anormal.
Aí meus pais ali investigando o problema da menina, por que estava acontecendo aquilo. Foi tratar com os pais, descobriu que os dois na juventude tinham vivido uma vida extremamente promíscua, e casados ainda os dois estavam aprontando e tinham pecados ocultos na área do adultério. Ou seja, o erro dos pais estavam promovendo colheita e afetando a sexualidade de uma menina de 7 anos de idade, sem explicação racional para aquilo, mas espiritual sim podia ser explicado. Uma brecha, um buraco, uma falha moral dos pais afetaram espiritualmente a vida dos filhos. É claro que uma criança de 7 anos não é responsável diante de Deus desse fato. Ela está debaixo da misericórdia de Deus, da graça de Deus, né? Ainda está na fase da inocência ali e tal. A gente considera até os 11, 12, 13 anos ali, ainda para baixo ali é fase de inocência. Mas olha só, gente, o que um pecado pode gerar a nível familiar. O que aconteceu? Os pais confessaram, trataram, oraram, renunciaram, pediram perdão um para o outro, se consertou aquela situação. Na mesma semana, o pecado da menina, a situação crônica da menina desapareceu. Desapareceu. E aí você entende que o mundo espiritual repercute no mundo natural. Sim ou não? É claro que repercute. Claro que nem tudo é espiritual. A gente não pode demonizar tudo, tá? Tem coisas que são falhas de caráter, falhas de personalidade. Tem coisas que são problemas biológicos, hormonais, né? Não estou falando desse caso, de outros, tá? Que não é, a gente tem que ter o equilíbrio de não achar que tudo é demônio, que tudo é maldição, que tudo é o diabo. Isso aí é desequilíbrio. Nós temos que ter uma visão equilibrada sobre os problemas da vida. O problema pode ser pneumo, espírito, pode ser psico, alma, emoções, sentimentos, pode ser soma, corpo, biológico, problema biológico. Vocês estão entendendo? Psico, pneumo ou somático, o problema. Ou às vezes até dois deles, né? Psicosomático. As doenças psicossomáticas nos dias de hoje. Ok, gente? Todo mundo está entendendo? Amém? Amém? Vamos continuar aqui. Por conta do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Olha só, quem foi que pecou lá no Gênesis? Adão. Mas isso teve uma influência a toda a raça humana? Sim ou não, gente? É claro que teve. Olha o exemplo de Adão. A morte passou a todos os homens. Toda a raça humana foi afetada por causa dos nossos representantes no jardim do Éden. Tá? Agora também a gente não pode querer dar uma de bonzão aqui. Não tem culpa que Adão pecou lá, tá? Né? Às vezes a gente tem essa tendência de achar que nós somos os bonzinhos, que Adão é que é errado. Irmãos, cada falha moral nossa, escolha errada na nossa vida, a gente só prova uma coisa: se fôssemos nós lá no Gênesis, nós faríamos a mesma coisa que Adão fez. Sim ou não? Muitas vezes quando a gente escolhe o pecado e desobedece a Deus, só prova uma coisa: Adão representou muito bem eu e você lá. Sim ou não, gente? É porque geralmente tem aqueles santarrões, né? Chegar lá no céu, vou dar um pau no Adão e tal, trouxa, aquela doida, destrambelhada. Irmão, nosso dia a dia só prova uma coisa: somos pecadores, somos tão falhos quanto Adão, e somos responsabilizados por isso. Amém? Até no mundo perfeito nós podemos fazer escolhas erradas e desobedecemos o nosso Deus. Até os anjos que vivem na presença de Deus, que eram, né, na sua natureza, perfeitos, em honra e glória, mas eram seres morais como nós somos, fizeram escolhas erradas, e 1/3 deles foram banidos da glória, e são os anjos caídos. Até os anjos. Fala.
Justiça. Exatamente. Seria obra, né? No caso. Isso. Porque Adão desobedeceu. Isso. Isso foi condenado, né? Isso. Por quê? Só porque desobedeceu. Exatamente. Paulo faz essa relação em Romanos, né? Isso é a obra, né? Assim como Caim, quando Deus chamou ele, depois que fizeram o sacrifício, ele disse: olha, se você tivesse feito, por que você está carrancudo aí, vai embora? Se você tivesse feito o certo, você estaria sorrindo. Mas como você fez o errado, então o pecado está na porta, esperando você. Isso. Agora compete a você vencer. Isso. É tremendo esse trecho aí, né? Deus observou, alertou Caim, falou: Caim, por que você está assim? O pecado está na porta do teu coração. E aí logo em seguida Deus fala assim: cabe a você dominá-lo. Olha só, Deus alerta, Deus dá a saída, e Caim vai lá e mata ele. Deus escolheu mal, por isso que ele foi responsabilizado pelo assassinato do seu irmão, né? Então, bem colocado. É interessante que Paulo faz essa relação. Nosso primeiro representante, que foi Adão, falhou. Por causa do pecado dele, a morte entrou a toda a raça humana. E aí entra o nosso segundo representante, o segundo Adão, que é quem? Jesus de Nazaré. Esse não falhou. Por causa da justiça de Cristo, nós recebemos a vida eterna através de Cristo Jesus. Aonde Adão falhou, Jesus não falhou. Aonde Adão falhou, entrou a morte. Aonde Jesus não falhou, entrou a vida eterna, que é conquistada através da fé. Muito bem colocado. Contaminou negativamente todos. Cristo acertou, teve sucesso, venceu o pecado, venceu a morte. Por causa de Cristo, Deus derrama, né, através da fé, mediante a fé, a justiça de Cristo em nós é imputada, como foi colocada sobre Abraão por causa da sua justiça, da obediência. Tá bom? Todo mundo entendeu? Muito bem colocado. Vamos lá. Obviamente a responsabilidade pessoal está acima das heranças espirituais. Sim ou não, gente? Nós já falamos isso várias vezes aqui. 30%, dizem os especialistas em cura interior, são heranças que nós recebemos dos nossos antepassados. É um fator que tem uma importância, só que não é o mais importante. 30% das influências na nossa vida nós trazemos dos nossos antepassados, dos nossos familiares, né? Da nossa herança familiar.